Fala galerinha! Hoje nós vamos falar um pouquinho de cinética química ou também velocidade das reações. O que as imagens abaixo têm em comum? Corrosão de metais por ferrugem, formação das cavernas, queima do cigarro, explosão do dinamite. O segredo é a velocidade em que essas reações acontecem. Para formar as estalactites e estalagmites de uma caverna demora milhares ou milhões de anos. A corrosão de metal demora alguns meses ou anos. Um cigarro é consumido em cerca de 1 minuto. Um dinamite explode instantaneamente. A cinética química é o estudo da velocidade das reações químicas. A velocidade média, que é o VM ou rapidez de uma reação química, é a relação entre o que foi consumido ou formado e o tempo transcorrido. Para a reação, Azinho, Azão mais Bzinho, Bzão é igual a Czinho, Czão mais Dzinho, Dzão, levando em conta que Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho seriam seus coeficientes estequiométricos, temos matematicamente a seguinte equação. Vm é igual a ΔN dos reagentes sobre ΔT igual a ΔN dos produtos sobre ΔT, em termos de quantidade de matéria. Então, número de mols de todos os reagentes sobre o tempo é igual ao número de mols dos produtos sobre o tempo. Atenção! Em Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho, os Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho são os coeficientes estequiométricos da equação química balanceada. Na equação da velocidade média, o sinal negativo no primeiro membro significa que o número de mols, quantidade de matéria, está diminuindo, ou seja, que o reagente está sendo consumido. Se não quisermos trabalhar com números negativos, podemos colocar um módulo matemático na equação. E aí ficaria assim, módulo somatório dos números de mols de reagente sobre ΔT é igual ao módulo de somatório do produto sobre o ΔT. E se a situação problema fornecer os dados de concentração para reagentes e produtos, em vez da quantidade química, número de mols, utilizamos módulo concentração do reagente A dividido pela variação de tempo é igual a concentração da substância B dividido pelo tempo e assim vai, em termos de quantidade de matéria. Quisermos saber a relação entre a velocidade média de reagentes e produtos, nós temos velocidade média de A dividido pelo coeficiente de A é igual a velocidade média de B dividido pelo coeficiente de B e assim sucessivamente em relação entre velocidades. Lembrando que os reagentes estarão em módulo e os produtos sem o módulo. Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho são os coeficientes estequiométricos. Podemos observar como variam as concentrações e a velocidade graficamente. Então, concentração dos reagentes diminui com o tempo, enquanto a concentração dos produtos sobe, aumenta com o tempo, e a velocidade diminui. Conforme o reagente é consumido, a velocidade vai diminuindo, né, gente? Teoria das colisões. Condições para a ocorrência das reações. Primeiro, afinidade entre os reagentes. Segundo, contato apropriado entre os reagentes. Então, ocorre a reação. Antes da reação, eles estão assim. Complexo ativado, que é quando eles se chocam. E após a reação, ocorre isso daqui. Então, não ocorre reação. Antes da reação, quando eles se chocam e após a reação, permanece como o início. A velocidade das reações. Elas dependem da frequência dos choques,
da energia ou violência dos choques ou condições eficazes, da orientação apropriada das moléculas. O complexo ativado é o estado intermediário de transição entre os reagentes e produtos. Ou seja, gente, é quando as substâncias, né, A e B, aqui nesse exemplo, ó, eles se unem, né? Eles estão aqui se chocando para depois formar os produtos C e D. Então, reagente, complexo ativado e produto. Num gráfico vem assim, ó, reagente, existe uma curva de subida e logo depois a descida. Essa variação do topo da curva com aonde está a energia, né, dos reagentes é chamada de energia de ativação. Todo ele, aqui quando ele chega aqui no pico, é o complexo ativado. Então, a reação do tipo A mais B forma C e D. A energia de AB é a energia do complexo ativado. Energia de A mais B, energia dos reagentes. Energia de C mais D é a energia dos produtos. E aqui a gente vai pegar a energia de ativação, que é o EA. É a energia mínima necessária que os reagentes devem ter para a formação do complexo ativado. Então, é a variação entre a energia do reagente e a energia do complexo ativado. Podemos entender a energia de ativação como uma barreira que os reagentes devem ultrapassar para chegar ao complexo ativado. Então, ó, como variar a energia de ativação com a velocidade, né? Então, quanto maior a energia de ativação, menor será a sua velocidade, né? A energia de ativação, gente, ela acelera o processo da reação. Se ela acelera, a sua velocidade vai ser menor. Então, aqui, ó, energia de ativação, né? Energia de Ca menos a energia do reagente. Na reação endotérmica, EA é a energia de ativação, ECA é a energia 2, que é aqui o pico, onde eu tenho complexo ativado, e a energia do reagente é o E1, que é a energia dos reagentes. Na exotérmica, então na endotérmica, perdão, ela sempre será positiva, ou seja, a energia de ativação maior que zero. Fatores que influenciam a velocidade de uma reação química. Por que abanamos o fogo, galera? Num churrasco ou uma situação como a da figura do lado, tá aqui, né, que é o churrasquinho, ao abanarmos o fogo, aumentamos a concentração de gás oxigênio disponível para ser queimado. Consequentemente, a velocidade da reação aumentará, fazendo com que a labareda aumente. Fatores que influenciam a velocidade de uma reação química. Continuando. Para que serve a nossa geladeira? Quando colocamos o alimento na geladeira para conservá-los, a baixa temperatura da geladeira diminui a velocidade da reação química, responsável por apodrecer alimentos como carnes e legumes. Então, gente, aumentou a temperatura, aumentou a velocidade da reação. Diminuiu a temperatura, diminuiu a velocidade da reação. Superfície de contato. Cozimentos da batata. Se colocarmos as batatas em pequenos pedaços para cozinhar, economizaremos o gás, porque nós vamos aumentar a superfície de contato, né, para a reação química. Ao fatiarmos a batata, aumentamos o seu contato com a água quente, fazendo com que cozinhe mais rapidamente. O que é um catalisador químico? O catalisador é desenvolvido que acelera as reações químicas à base do trioglicolato de amônio. Quais são os benefícios, né, desse catalisador? Acelera as reações químicas à base de trioglicolato de amônio em cabelos naturais, coloridos ou descoloridos. O trioglicolato de amônio ativo é destinado à aceleração da ação redutora dos processos, né, com trioglicolato. É o famoso relaxamento, né? Afinal, para que serve mesmo o trioglicolato de amônio? Ele é um catalisador, são substâncias que aumentam a velocidade das reações
sem serem efetivamente consumidos. Então, atenção, os catalisadores podem ser regenerados após a reação acontecer. Catalisadores fazem parte da nossa vida, como no caso das colas epóxi, em que uma das massas é o catalisador, que acelera o endurecimento da cola. Explicações baseadas no princípio, né? Quanto maior o número de colisões, maior a velocidade. Temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a agitação, maior o número de choques, maior a velocidade. Superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior o número de choques, maior a velocidade. Concentração dos reagentes. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior o número de choques, maior a sua velocidade. Catalisador. Aumenta a velocidade das reações, diminuindo a energia de ativação. Então, aqui, ó, como atua o catalisador, né? Na curva vermelha é sem o catalisador, que aqui foi utilizado uma enzima. Então, olha só, a energia de ativação é muito maior. Você precisa de muito mais energia para acionar a reação. Com o catalisador, essa energia de ativação é menor. Ou seja, o catalisador ele vai ajudar a acelerar esse processo. Mecanismos de reação. Sequência em que ocorre uma reação química. É um conjunto de etapas, gente. Mecanismo é o conjunto das reações elementares, as etapas. Reação elementar é a reação que ocorre numa só etapa. Somatório das reações elementares é o que a gente tem da reação global. Etapa lenta, ela é ela que determina a lei da velocidade. E que lei de velocidade é essa? A velocidade das reações é proporcional à concentração dos seus reagentes. Então, aqui novamente, A mais B forma C e D. Então, olha como é que ficaria a velocidade. Constante vai ser igual a concentração de A sobre o seu valor experimental vezes B e o seu valor experimental Y. X e Y é a ordem da reação, são os expoentes experimentais. X mais Y é a ordem global das reações. Então, fica atento. Nas reações elementares, os expoentes x e y são iguais aos componentes estequiométricos A e B. A velocidade é igual a constante vezes a concentração de A elevada ao seu coeficiente estequiométrico vezes B elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Molecularidade é o número de moléculas que se chocam em cada reação elementar. Em reações com mais de uma etapa, com mecanismo, sempre haverá uma etapa lenta e ela determinará a lei de velocidade. Os expoentes x e y serão iguais aos coeficientes estequiométricos dos reagentes na etapa lenta. Então, ó, só para ilustrar a complexidade do mecanismo, tá? Então, aqui, ó. Em química orgânica, usamos mecanismos complexos para explicar a ocorrência de uma reação. Aqui nós temos a substância utilizada como catalisador. Então, a chuva ácida. Ó. Peixes morrem pela alteração do pH dos rios, esculturas se degradam mais rapidamente. A química da chuva, né? Nós temos a emissão do CO2, que é o dióxido de enxofre, NO e NO2, que são os óxidos de nitrogênio. Quando eles reagem com as moléculas de água e oxigênio presentes no ar, eles formam o ácido nítrico, o HNO3 e o HNO2, que é o nitroso, e formam o ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Então, com o nitrogênio, olha como é que fica. NO2 com O2 forma NO, NO mais oxigênio forma NO2, que é a etapa lenta, NO2 mais água forma HNO3. Então, a reação global ficaria N2 mais 2O2 mais H2O formou HNO3 mais HNO2. Lei da velocidade, ela é ditada pela etapa lenta, que é essa daqui, né?
Então, ficaria constante é igual a concentração de NO elevado a 2, ou o coeficiente estequiométrico dele, vezes O2 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que seria 1. No caso do enxofre, SO2O2 forma SO3, SO3 mais água forma H2SO4. Então, a reação global ficaria 2SO2 mais O2 forma 2H2O, que vira 2H2SO4. Velocidade da reação. A etapa lenta é o SO2O2. Então, a velocidade vai ser igual a constante vezes a concentração de SO2 elevado a 2, que é o seu coeficiente estequiométrico, vezes O2 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 1. Então, galerinha, bons estudos e fiquem com Deus.